Como fazer uma subida no carro automático? Vamos lá, galera. Para fazer uma subida dessa usando o carro automático, a primeira coisa que você precisa fazer é fechar a porta com o freestyle tá bem fechada. Em seguida, deixar o banco bem arrumado, de uma forma que você consiga pisar tanto no freio quanto no acelerador sem dificuldade, ok? Lembrando que no carro automático só tem freio e acelerador. Olha o tamanho do freio para vocês verem na prática, tá vendo? Ó? Você não precisa se preocupar com embreagem. Não parece esses pequenos detalhes? Por quê? Olha bem, ó. Se você põe o banco lá para trás e não consegue pisar no freio e no acelerador, você vai ter dificuldade para dirigir. Então arruma bem o banco, arruma bem os retrovisores com a maçaneta no carro, bem nesse canto do vidro, para você ter certeza que não está passando nenhum carro aqui do seu lado, para você não fechar ninguém, para você não provocar acidente. É muito importante você arrumar bem, ó, os retrovisores. Tá vendo ali, ó, a maçaneta do carro do canto do vidro, colocar o cinto, fazer o básico bem feito para não ter acidentes. Pisar no freio, dar a primeira volta na chave, o painel ligou e ligar o carro, ok? Legal, vamos lá. Primeiro conceito que vocês precisam entender de uma subida dessas. Vou te explicar. Subida não é lugar para você ficar acelerando, não é lugar para você ir rápido. Subida é lugar para você manter uma constância na velocidade. Se você querer fazer uma subida rápido, além de você forçar todo o carro, você pode acabar derrapando, em especial que hoje está um dia que está chovendo e a pista está molhada. Outro ponto, quanto mais íngreme é a subida, mais você tem que ter atenção em relação à velocidade. Nada de dirigir rápido, você tem que dirigir de forma constante, devagar, sem acelerar o carro, para o carro poder ganhar embalo. Outro ponto, esse carro tem assistência na subida, quer dizer o quê? Quando você tira o pé do freio, o carro não vai voltar para trás. Você tira o pé do freio, já vai para o acelerador. Dependendo do carro automático, você vai precisar... Quando você tira o pé do freio, o carro dá uma volta um pouquinho para depois ir. E muitas vezes você tem que usar o freio de mão para evitar que o carro dê essa volta. Você usa o freio de mão, tira o pé do freio, vai para o acelerador e abaixa o freio de mão. Mas vamos ver, ó. Eu coloquei no D, lembrando que o carro automático não tem embreagem. Abaixei o freio de mão, seta para sair, olhei bem no retrovisor. Como esse carro tem assistência de subida, eu tirei o pé do freio, o carro não vai voltar. Só que é o seguinte, ó, essa assistência, se eu tirar o pé do freio e não acelerar, ó, olha o que acontece com o carro, ó. Ele começa a descer. A assistência, ela te dá alguns segundos dessa troca do freio para o acelerador, para você ir com o carro para frente. Entendeu? E, vamos lá. Se o carro seu automático não tiver essa assistência de subida, o que você faz? Você puxa o freio de mão, tira o pé do freio, começa a acelerar o carro, acelera mais ou menos a 1.500 giros, abaixa o freio de mão e o carro começa a andar. Dessa forma, mesmo não tendo assistência, o carro não volta para trás. De novo, ó, puxa o freio de mão, tira o pé do freio, 1.500 giros. Se a subida for muito íngreme, uns 2.000 giros. Mantei, ó, 1.500 giros, abaixei, ó, o freio de mão, o carro começou a ir. Legal? Pegou essa dica? Outro ponto, esse carro tem assistência. Seta para sair, olhar bem no retrovisor, não faça os movimentos rápido, faça o movimento com calma. Lembra, você tem que preservar a sua vida, da sua família, das pessoas, dos ciclistas, do pedestre. Dirigir com responsabilidade, ok? Olhei no retrovisor, tirei o pé do freio, ó, comecei a acelerar, tá vendo? Vantagem do carro automático, não precisa ficar trocando de marcha, ok? Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu não vou acelerar o carro, eu tô mantendo uma velocidade constante, porque se você acelera o carro, ó, eu pisei no acelerador, as rodas já começaram a derrapar. Então, na subida, em especial nesses dias de chuva,
pista molhada, tá vendo essa velocidade que eu tô fazendo? Eu tô aqui, ó, a 15 por hora, o carro não tá forçando e eu tô indo, entendeu? Então, é isso que eu te falo na subida. Lembra desses pontos. Mantenha uma velocidade constante, sem acelerar muito o carro. Se seu carro não tiver assistência de subida, usa o freio de mão, deixa ali os 1.500 giros para o carro já ganhar força e já sair e o carro não voltar para trás. Dirija de forma leve. E uma última dica muito importante para você que ficou até o final do vídeo, lembra disso: pessoas que saem atrasadas de casa tendem a sofrer mais acidente, porque a pessoa acelera mais e não presta muita atenção no trânsito. Então, você quer evitar acidentes? Seja uma pessoa mais organizada, saia de forma pontual, saia com antecedência, dirija de forma leve, dirija sem acelerar muito o carro, dirija sem ficar olhando pro rádio do carro, dirija sem pegar no celular, sem conversar com as pessoas. Tenha atenção ao trânsito, tenha atenção ao seu redor. Isso vai te preservar de muitos acidentes, entendeu? Dirija com responsabilidade. E parabéns por ter chegado até o final do vídeo. Já segue a gente que todo dia tem vídeo novo. Aqui você tem apoio. Tem alguma dúvida, coloca nos comentários, mas coloca mesmo. Vamos compartilhar aqui boas experiências. Se você não tem habilitação ainda, venha tirar carta com a gente. Estamos em São Paulo, no município de São Paulo, no Tatuapé. E te espero no próximo vídeo. Até a próxima, gente. Tchau!